Bom, estou com o Lazarus aqui aberto e eu tenho aqui um projeto que é o que nós vamos utilizar para entender como é que foi feito aí esse ORM, né, para esse treinamento, tá? Deixa eu executar aqui a aplicação e você vai vê-la em funcionamento. Aqui está. Então nós temos aqui um texto, né, sobre o ORM, né, ORM Object Relational Mapping, né, o mapeamento entre o mundo O e o mundo relacional. Aqui nós temos um pequeno texto, mapeamento objeto relacional, né, português europeu, ou objeto relacional do português brasileiro, ou ORM do inglês Object Relational Mapping, é uma técnica de desenvolvimento utilizada para reduzir a impedância da programação orientada aos objetos, utilizando bancos de dados relacionais. As tabelas do banco de dados são representadas através de classes e os registros de cada tabela são representados como instâncias das classes correspondentes. Com esta técnica, o programador não precisa se preocupar com os comandos em linguagem SQL. Ele irá usar uma interface de programação simples que faz todo o trabalho de persistência. Não é necessária uma correspondência direta entre as tabelas de dados e as classes do programa. A relação entre as tabelas onde originam os dados e o objeto que os disponibiliza é configurada pelo programador, isolando o código do programa das alterações à organização dos dados nas tabelas do banco de dados. Então, uma pequena introdução aí, né, sobre o que é o ORM, tá? Tirada lá da Wikipedia, né, da internet, para você compreender melhor. É interessante, se você nunca teve contato com isso, com o ORM, que você pesquise antes, né? Tem aí uma base mais teórica sobre o que é o mapeamento entre o mundo O e o banco de dados relacional, tá? E o seu entendimento será melhor. Aqui nós vamos direto estudar a construção de um ORM já no Lazarus, né? Não vamos entrar aí na seara de explicar a teoria sobre o ORM, tá? Isso aí vai ficar para você pesquisar. Muito bem, então nós temos aqui a aplicação. A aplicação tem uma primeira aba, cliente, onde nós inserimos aqui os dados do cliente. Temos uma segunda aba, banco, onde nós inserimos os dados do banco. E temos uma terceira área, grid, onde nós vamos realizar aqui um filtro. E nessa grid, né, serão exibidos os dados ou do banco ou do cliente, tá? De acordo com o filtro. Aqui nós temos dois botões. Quando eu clico com o botão direito, né, com o botão esquerdo, não ocorre nada, tá? Se eu clicar com o botão direito do mouse, daí o botão vai me exibir aqui algumas opções, pois cada botão está vinculado a um pop-up, tá? Então no cliente eu tenho inserir, alterar, excluir, consultar, e tenho inserir unidade e consultar unidade. Duas opções a mais aqui em relação à tabela unidade, tá? No banco eu tenho inserir, alterar, excluir, consultar, e ele vai fazer isso em relação à entidade banco, tá? No caso aqui do curso, do treinamento, nós vamos abordar os dados do banco, tá? Os dados do banco, eles estão 100% funcionais. Esse botão cliente aqui, ele já tem algum código, né? Tem código em todas essas opções, mas existem aí algumas coisas para serem feitas, tá? E aí vai ficar como um exercício para você realizar, tá? Então vamos realizar alguns testes aqui, né? Eu tenho aqui o banco de dados MySQL, mas pode ser qualquer outro, pode ser Firebird, Postgre, tá? Eu tenho uma tabela banco. Nessa tabela banco eu tenho aqui ID, código, nome e URL. ID inteiro, código varchar 10, nome varchar 100, URL varchar 250. E tenho aqui alguns bancos, né, já populados, tá? Veja que eu tenho aqui até o 161, código dele é 254, nome dele Banco Paraná Banco SA, tá bom? Vou começar então inserindo o novo banco, né? Veja aqui, eu vou dar um refresh aqui, ó. E realmente só existe aí até o ID 161. Então vou aqui em banco, código, vou colocar 999, que eu vou colocar B
B999 vai ser o nome do banco. E na URL b999.com, tá? Vou clicar em banco aqui com o botão direito, inserir. Pronto. Agora deixa eu vir aqui no banco de dados. E aí está. Código 999, nome B999, URL b999.com, tá? Essa inserção ela já foi realizada utilizando o ORM que foi construído aí para o Lazarus, tá bom? O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos realizar uma alteração, aliás, uma consulta primeiramente, tá? Eu vou consultar aqui por todos os bancos que começam com a letra B. Vou clicar em banco, consultar, e aí, ó, ele trouxe todos os bancos que começam com B, inclusive o B999, né? Coloquei apenas B9, ele trouxe apenas o banco B999, que foi o que nós inserimos agora há pouco, tá? Como é que está funcionando esse filtro aqui para esse exemplo? Ele pega o nome, tá? E coloca o que iniciar com esse nome, né? Então ele está fazendo o filtro lá da seguinte forma, né? Where name B9 percentagem, para ele trazer tudo que começa com o que nós informamos no filtro, né? Se nós fôssemos fazer a consulta aqui do banco de dados, seria algo assim, ó, select all from banco where nome like B percentual. Foi o primeiro que nós fizemos, primeiro teste. Depois, quando nós trouxemos apenas o último que nós inserimos, né, ou o banco que nós inserimos, nós fizemos o filtro dessa forma, tá? Então, isso aqui, ó, está sendo montado pelo ORM que foi construído, tá? Essa consulta SQL. Tranquilo? Se nós quisermos alterar alguma coisa aqui, daí eu vou fazer assim, ó. No lugar de B999, eu quero que o nome dele seja B9975 agora, tá? Então eu vou em banco, eu vou pedir para ele alterar o nome, tá? Ele vai alterar o nome de acordo com o que está aqui. É assim que está funcionando o exemplo, ok? Alterar. Quando eu consultar aqui agora, ó, B9975, ele já alterou o nome do banco, tá? Se eu consultar aqui novamente, B9975, né? Consultar todos os bancos que começam com B, ele vai trazer esse B9975 lá no final, tá? Então ele já alterou. E agora finalmente eu vou querer excluir esse banco. Como é que eu faço? Seleciono aqui, excluir. Agora eu vou consultar de novo, porque ele não deu refresh aqui na grid, né? Consultar. E o banco B999 deixou de existir, né? Se eu der um refresh aqui, ó, já era, tá? Ele foi excluído. Então tá aí, nós vimos todas as opções, né? A de consulta, a de inserção, de alteração e de exclusão numa tabela do banco de dados, tá? E tudo isso foi feito utilizando o ORM. Aqui para frente nós vamos então analisar como é que isso foi desenvolvido, tá bom?